questão também, que não é o melhor lugar para falar disso, tendo quem eu tenho aqui na minha frente, mas a verdade é que os ganhos nos projetos que promovem o encontro de olhares sobre a moradia, significa dizer que a universidade não vai para a urbanização dizer como ela deve ser feita, ela vai partilhar soluções com os moradores para que eles encontrem melhores respostas para as condições que estão postas ali. Então, eu não vejo como isso não possa trazer muitos ganhos para a promoção de uma habitação de qualidade no município. A promoção de regularização fundiária, considerando o contexto urbano, então foi o que eu disse, a gente precisa ousar um pouco mais na configuração da propriedade, talvez começar a pensar do ponto de vista o que protege efetivamente o morador do processo de valorização imobiliária, né? Como é que a gente discute isso? Tem pessoas aqui muito mais sabidas para discutir esse processo. Potencialização de saberes, então isso é fundamental. O saber acadêmico, social e político, se é que eles se dividem, eles não existem no campo da produção do espaço da cidade. Se eles estiverem divididos, o que eles fazem é um sombrear o outro, dominar o outro. E aí a gente não tem ganho, ninguém tem ganho. Nesse sentido, o urbano ele é obrigatório do ponto de vista do encontro desse diálogo. A investigação e proposição de tipologias inovadoras, então o diálogo com o espaço da cidade, evitar cercamento, trabalhar com uso e renda diversificados na produção de centralidade. Então, todo mundo sabe sobre isso, mas a gente precisa efetivamente exercitar os instrumentos e colocar isso em prática. E uma questão que é muito interessante, que é a reocupação de prédios centrais. A gente tem uma série de instrumentos no Estatuto que fortalecem esse processo, mas eles têm sido pouco exercitados, com muita dificuldade. A gente pode também provocar esse campo. Com isso, isso é muito importante. A gente tem uma infraestrutura posta, né? Vamos dizer assim, o trabalho todo de uma sociedade posto num centro de uma cidade que precisa, essa economia concentrada precisa ser dividida do ponto de vista do uso da sociedade como um todo. Então, a gente tem que promover isso o mais rápido possível. Isso está posto em muitas cidades que trabalharam programas desse tipo, fora do Brasil. A gente tem como atuar nesse campo e isso é importante. Então, bom, acredito que minha fala esteja chegando ao fim. É uma contribuição muito singela que eu posso fazer do ponto de vista das pesquisas que a gente tem travado lá na geografia, do ponto de vista do desejo que os diálogos sejam mais intensos e sejam diálogos vivos. Isso quer dizer que cada um que fala nessa conversa possa falar efetivamente, possa falar, propor e encontrar respaldo naquilo que propõe, quer dizer, interferir efetivamente no processo. E eu acho que isso, o recado fica também, do ponto de vista final, com relação ao que é o direito à cidade. Que cidade que a gente quer? A gente quer uma cidade que serve só para trocar porções de terreno com outras porções de terreno, ou a gente quer uma cidade para viver, uma cidade para a criança viver, uma cidade que a mulher efetivamente encontre um campo de luta, assim, se sinta segura. O que a gente quer? Então, eu deixo só essas perguntas aqui para vocês e agradeço a atenção enormemente. Agora sim. Obrigado, professora. Boa noite a todos e todas. Está sem som. Tem que apertar o isso, tem que ficar segurando. Agora eu dominei. Está segurando? Não? Tá. Boa noite a todos e todas mais uma vez. Passar imediatamente então para o secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária da cidade de Niterói, o Fábio Coutinho, que vai ter uma apresentação também. E aí a gente, então, parece que o Fábio e Regina Ribeiro é a subsecretária de Habitação, e Fábio e Regina vão, então, dividir o tempo e a apresentação. A gente volta a desfazer a mesa para poder assistir junto com vocês o PowerPoint.
Bom, gente, boa noite. Né? Eu vou aqui falar um pouco dos desafios e das conquistas que a Secretaria de Habitação assumiu na última conferência de 2013. Né? Eu estou secretário há uma semana, há pouco tempo, então eu vou fazer uma explanação aqui e posteriormente eu vou pedir ajuda das subsecretárias, que são as pessoas mais dentro desses problemas, dessas conquistas. Bom, aqui a gente tem um mapa do município de Niterói, onde a gente percebe, né, o total da área do estado, o total da área do restante do estado do Rio de Janeiro e a parte pertencente, a parte territorial pertencente a Niterói. Né? Ali a gente pode fazer uma observação do tamanho da área do território da cidade de Niterói. Bom, e o município de Niterói hoje, ele está, né, na frente de alguns municípios. Ali a gente percebe alguns dados que mostram o seguinte: Niterói é o sétimo melhor IDH entre os 5.570 municípios brasileiros. Niterói é o quarto maior PIB do estado do Rio de Janeiro. Hoje nós somos 487.562 habitantes na cidade de Niterói. Niterói hoje, ela tem 60% do PIB da cidade é do setor de serviço. Nós temos 23% que vem da indústria e 16% do PIB da cidade é da administração pública. O renascimento da indústria naval, aonde abriga cerca de 25% do parque produtivo da indústria naval de Niterói. Ou melhor, do estado, né? Niterói tem 25% desse parque. Nós somos o maior percentual da população de Niterói tem nível superior, então nós somos a cidade com o maior percentual de população com nível superior no Brasil. Niterói é a primeira no ranking nacional da transparência. Nós temos a maior renda per capita entre os 5.570 municípios. Isso é um quadro, um panorama hoje, né, da cidade de Niterói. Aqui nós temos algumas imagens da subsecretária Andréia, que na semana passada recebeu um prêmio da ABC, que é um prêmio de mérito do conjunto do Caramujo, ele foi contemplado o projeto de Niterói como o melhor projeto apresentado na ABC. Bom, o município de Niterói, a função da Secretaria de Habitação, ela tem por objetivo maior fazer as construções das unidades habitacionais de interesse público, né? Mas aí a gente esbarra em algumas dificuldades que são peculiares do município de Niterói, né? Aí a gente tem a questão da topografia nossa, que é uma topografia diferente do município de Niterói, do município de Maricá ou até da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos um município com topografia desfavorável, devido às áreas de risco, devido aos morros, né? Devido à nossa topografia, nós temos essa questão desfavorável. E as famílias de baixa renda dependem da Secretaria de Habitação para que elas possam ter acesso a uma moradia digna, né? Muitos da cidade de Niterói, pelo PIB, pelo alto PIB, não procuram a Secretaria de Habitação. Normalmente se procura a Secretaria de Urbanismo.
porque é lá que é feita a legalização e as autorizações de construções. Mas quando se trata de habitação de interesse social, essa população precisa e procura a Secretaria de Habitação. E aí a gente encontra algumas dificuldades. Além da topografia, nós temos a questão do alto valor da terra. Niterói é valorizada, nós temos um alto valor da terra, da propriedade. Então, quando se encontra uma área, se esbarra na topografia. Quando você vence a topografia, você esbarra no problema do valor, no valor daquela área. Porque tudo isso precisa estar num contexto onde se torna viável a construção desses empreendimentos. Né? E quando a gente consegue topografia e valor, muitas das vezes a gente esbarra na questão da titularidade da terra, já que são títulos muito antigos, muitas das vezes elas não são regulares, elas têm algum problema de documentação. E aí, quando você junta tudo isso, topografia, valor, né, você precisa de um conjunto de secretarias, de órgãos públicos, que elas possam nortear e fazer parte desse empreendimento. Então, ali a gente percebe o seguinte: a gente depende dessas parcerias, do INEA, do INCRA, do cartório, do meio ambiente, da EMUSA, da AMPA, da SEG, do urbanismo, da fazenda, da Caixa, da habitação, do governo federal, da Seconcer, e de uma construtora que ela abrace tudo isso e perceba que para ela é vantajoso construir, que para ela se torna vantajoso participar de um projeto desse. Né? E aí a gente tem uma demonstração das metas que nós tínhamos no início, né? Que eram de 5.000 unidades habitacionais até o final desse ano de 2016. E aí nós temos as conquistas da Secretaria, de obras já entregues ou em andamento, ou em fase de término. E aí nós temos unidades habitacionais concluídas no faixa 1, 554. Unidades habitacionais concluídas faixas 2 e 3, 996. Unidades habitacionais em construção no faixa 1, 2.120. E as unidades habitacionais em construção na faixa 2 e 3, que vão fazer o total de 3.996 unidades. O nosso objetivo era 5.000. Nós chegamos a 4.000. E aí a gente tem em prospecção, em andamentos de ideia, andamentos de confecção, nós ainda temos 3.816 unidades em processo, né, em prospecção. Isso aí daria um número muito superior à nossa meta, né? Vocês percebam que seria de 5.000, a gente chega a quase 9.000 unidades, né? E aí agora eu vou convidar as subsecretárias, Regina e a Fatinha. Aqui a gente tem mais algumas fotos do projeto do Caramujo, do projeto do Açu, que foi um projeto contemplado com um prêmio, né, de melhor projeto, né, que veio da cidade de Niterói e foi homenageado pela ABC e nos foi dado esse título de melhor projeto. E aí eu vou convidar as subsecretárias para que elas possam fazer um aprofundamento mais técnico. Tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Sou subsecretária de Educação, respondo pela área. Praticamente a seleção de beneficiários do Minha Casa Minha Vida, que fica sob a minha coordenação, juntamente com a diretora que me acompanha ali, que é a Regina Bessô, e a palestra da nossa professora
me deixou bastante sensibilizada, porque a gente se preocupa bastante com isso, com esse pertencimento das pessoas que vão morar nessas unidades. Esse é uma característica que, se a gente não tiver êxito, a gente não consegue manter as pessoas que estão sendo indicadas para essas unidades habitacionais. Então, existe todo um olhar voltado durante a seleção, durante a contratação, durante a entrega das chaves e o período posterior em que essas famílias estarão lá. Nossa palestra aqui vai se basear nas propostas que vieram da última conferência em 2013. Nós estamos trazendo uma prestação de contas do que a gente fez de dever de casa nesse período. Então, nós levamos o dever de casa, que foram as propostas que surgiram naquele momento, distribuímos em itens, as 5, porque uma proposta muitas vezes abordava diversos tópicos, e a gente trouxe para mostrar para vocês o que a gente conseguiu de êxito nesse sentido. Então, a habitação de interesse social, no eixo 1, uma proposta dizia o seguinte: ampliar os investimentos municipais na viabilização da construção das 5.000 unidades para a faixa 1 em 2016. Todos os empreendimentos habitacionais da faixa 1 tiveram aportes municipais, senão a conta não fecha. O Ministério das Cidades, ele estabelece o seguinte: faixa 1, famílias que na época, dos contratos que a gente, no caso, estava mostrando os números, era 1.600, passou para 1.800. Essas famílias, essas unidades habitacionais tinham um teto de 75 que passou agora esse mês para 96. Essa conta tem que fechar. Ali está o custo da terra, ali está a infraestrutura, ali está a edificação, ali está todo o conjunto de situações de legalização com relação às certidões, a legalização do pós-edificação, onde você precisa entregar para aquelas famílias a convenção de condomínio registrado, toda aquela documentação para que ele entre com a sua vida, o seu condomínio totalmente destruído e legalizado. Então, tudo isso está nesse valor. E esse valor em Niterói nunca fez. Por quê? Por causa dessas situações que o nosso secretário já abordou. O preço da terra, a topografia requer um investimento muito maior em infraestrutura. Então, o município precisa aportar, sim. Perto das grandes metrópoles, como Rio, São Paulo, o nosso investimento até que chega a ser modesto, porque o nosso fundo não é tão rico. Então, a gente tem que fazer uma distribuição de forma que possamos construir cada vez mais. Nós sempre trabalhamos com uma cota, assim, em torno de 2.000 por unidade, de forma a conseguir fazer a infraestrutura desses empreendimentos para que essa conta feche. Então, resultado, não conseguimos fechar todos os contratos por causa da recessão, todo mundo vem acompanhando nos jornais. Em 2015, não conseguimos assinar nenhum contrato habitacional da faixa 1. Não houve recursos financeiros para isso. E projetos, sim, já quase na finalização, quase contratando, esperando o seu momento oportuno para isso. Não sei se em 2016 haverá recursos também para assinar na faixa 1. Isso aí é uma situação de conjuntura econômica que a gente ainda aguarda o prosseguimento. Então, todos eles receberam esse aporte, então essa meta foi alcançada. O segundo item fala com relação à vinculação do FOAB à Secretaria de Habitação, que ele anteriormente era vinculado à Secretaria de Urbanismo, e veio para que os investimentos dele fossem direcionados exclusivamente para as questões habitacionais, tanto para as edificações como para a regularização fundiária. Isso, de fato, ocorreu. E ele hoje é vinculado à Secretaria de Habitação. Foi solicitada a alteração do nome dele, que também ocorreu. Passou a ser Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Saiu uma lei específica sobre isso. Foi solicitado também que o Conselho Gestor fosse reestruturado, e também foi. Tá? Então, ele está totalmente legalizado de acordo com a legislação que estabeleceu o Fundo Nacional e que reflete no Fundo Municipal. Então, essa meta também foi realizada. Vinculação do NUF à Secretaria de Habitação, nós também conseguimos que essa meta fosse realizada. Foi publicada essa lei, a 3.073, mas não conseguimos o quadro técnico concursado. Então, essa meta não foi atingida em 100%. Com relação a identificar e mapear os imóveis vazios, subutilizados, edificados ou não, e celebrar convênios com o Estado e União. Parte desse dever de casa foi feito. Por quê? Porque com o Purpendotiba, as AEs do Purpendotiba foram decretadas.
Então, naquela região, essa situação já é de interesse social. A gente identifica isso como um grande ganho. Agora, com relação a esse mapeamento na cidade como um todo, o plano diretor que está a caminho também vai subsidiar e trazer bastante resultado com relação a esse item. Com relação a facilitar o acesso da terra e a moradia através da aplicação dos instrumentos, que no caso são os instrumentos urbanísticos, que a professora também citou, com bastante detalhes, e que a gente gostaria realmente que todos eles já tivessem implementados, mas nem sempre a coisa acontece dessa forma. Mas o plano diretor agora, com a atualização dele, já está vindo também com algumas soluções que se encontravam pendentes. Tem sim, algumas coisas que precisam começar a serem praticadas dentro do município, e a gente tem bastante vontade de que isso venha correr por espaço de tempo. Recuperar os imóveis públicos municipais ocupados por condomínios e loteamentos. Isso corresponde especificamente àquelas parcelas dos loteamentos que surgiram em algumas áreas, em que foram doadas áreas à municipalidade, e essas áreas ficavam no interior dos próprios condomínios. Então, é um levantamento que está sendo elaborado não só com relação a esses loteamentos que o público aqui já conhece, mas também com todas as áreas públicas municipais que precisam também serem trabalhadas nesse sentido. Existe uma equipe atualmente que está catalogando, que está digitalizando, verificando quais são os títulos que já estão registrados, então isso não está parado. Mas não vou dizer que foi uma meta realizada, porque realmente não foi, mas não está parado. E não está sob a batuta da Secretaria de Habitação. Ela envolve bem mais parceiros, envolve outras secretarias também. Com relação à participação da população beneficiada na elaboração dos projetos habitacionais, isso aí a gente tem a voz desses beneficiários a quem a gente dedica o nosso trabalho através da FANIT. Nós temos uma parceria muito próxima, e isso nos permite caminhar com muita tranquilidade na identificação de áreas, na discussão com relação aos projetos, porque vocês viram como é difícil a gente caminhar dentro de uma aprovação de um projeto depois que você identifica uma área. A gente não conseguiria fazer uma coisa tão ampla como de repente ficou colocado na colocação aqui, um comitê permanente de acompanhamento. Esse comitê permanente a gente faz através da FANIT, que é o órgão representante da Associação dos Moradores do município. Então, a gente considera que a população está sendo representada sim. Com relação a garantir, esse item eu gostaria até de esclarecer, que não está muito claro, é aquela lei 11.888, que fala com relação à assistência técnica às moradias, às famílias de baixa renda, na construção, não só nas construções de suas moradias, mas também das melhorias habitacionais. Ela está prevista nessa lei 11.888. A gente gostaria que ela estivesse bem mais estruturada já dentro do município. Existem algumas ações, não dentro da parceria do próprio município, mas através de ONG, como as Soluções Urbanas no Vital Brasil, que tem no arquiteto de família. Eles assessoram bastante esse aspecto naquela comunidade, mas não está como a gente gostaria. Mas a meta, nós temos um convênio com a CAL em andamento, já está bem adiantado, tá? Já está em fase de assinatura, onde a gente vem caminhando nesse foco, mas ainda não chegou ao que a gente espera atingir. Com relação às cotas de distribuição das moradias, todas elas estão estritamente observando as leis. Todas as cotas estão sendo observadas. Todos os nossos processos de seleção são passíveis de auditagem pelo Ministério Público, pelos auditores da Caixa, pelos auditores do Ministério das Cidades e por qualquer ente da população que queira. Então, todas essas cotas estão estritamente dentro da legislação, com total transparência. Criação do cadastro único voltado para as necessidades habitacionais, garantida a prioridade das mulheres. E isso, inclusive, está previsto na própria lei mesmo, na hora da seleção, que essas mulheres chefes de família, sejam priorizadas.
E o nosso cadastro é um cadastro único, contempla essas informações. Nós temos atualmente em torno de 25 mil inscritos, todos eles nos permitindo fazer essas seleções com bastante segurança. O Ministério agora baixou um normativo bastante específico e estabeleceu um cadastro novo chamado Cadastro Nacional de Demanda Habitacional, que está exigindo da Secretaria uma mudança nesse cadastro, porque vão precisar de detalhamentos que antes nós não víamos como necessário. E agora o Ministério estabeleceu como prioritários para ele 31 campos. Então nós estamos, mas um cadastro único, voltado para a demanda habitacional, que permita fazer as seleções das famílias com toda a transparência, isso existe. Está à disposição de qualquer um para qualquer auditagem. Contemplar as condições de acessibilidade das edificações habitacionais, incluindo unidades adaptadas e condições de circulação. Isso é muito observado pela Caixa. Se o projeto não contemplar esses itens, o projeto não é aprovado e o contrato não é assinado. Então, todos os empreendimentos Minha Casa Minha Vida, eles têm 100% das unidades são adaptáveis ao nível de deficiência. Não é mais só voltado para cadeirante como antes. Todos eles são voltados ao nível de deficiência e todos eles hoje têm as dimensões de um imóvel para uso de cadeirante, se ele se tornar um dia. Então, quanto a isso, vocês fiquem tranquilos, meta atingida. E, dentro das propostas, nossa prestação de contas ficou com relação a esse percentual, eixo 1, e no eixo 1, 2 e 6 com 95. Agora eu vou passar a palavra para a subsecretária Fatinha, que vai dar continuidade à área que ela responde, que é a área de regularização fundiária. Muito obrigada.